Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cheque Mate. Este sábado vamos analisar a atualidade nacional com o nosso painel de comentadores. Hoje temos uma estreia, por isso também dar as boas-vindas à Ana Paula Baier, do PSD. O Rui Rei não pôde estar presente também por compromissos de trabalho. Dizer também mais uma vez que a CDU não designou ninguém para se fazer representar neste checkmate e, segundo a Distrital de Santarém, neste momento não tem ninguém disponível para se fazerem representar no programa. Dizer também que o Luís Gomes, do Bloco de Esquerda, não vai estar presente por um compromisso familiar de última hora. Desejar também as melhoras para a situação do Luís Gomes. Dar também outra vez as boas-vindas ao Nuno Mário Antão, que já está habituado a também colaborar connosco, Nuno Mário Antão, do PS. E, uma vez que a Ana Paula é uma estreia, vamos começar precisamente pelo tema que foi proposto antecipadamente pela Ana e que tem a ver com a questão das reformas estruturais. No que diz respeito, por exemplo, ao Sistema Nacional de Saúde, o PSD já referiu também ter disponibilidade para discutir uma reforma. Enfim, relativamente aos outros temas, não sei se a Ana também quer começar por aqui, pelas propostas do PSD, nomeadamente nesta questão da saúde, e então depois abordar quais são as outras reformas estruturais. Muito obrigada, Marta, a cumprimentar também aqui o meu parceiro do PS e agradecer o convite. Esta proposta que eu trouxe hoje para cima da mesa, ao nível das reformas, tem por base aquilo que tem sido o discurso do nosso Presidente e aquilo que tem sido a atuação do PSD desde a tomada de posse, já antes, como é óbvio, mas sobretudo depois da tomada de posse do Rui Rio, e dizer que efetivamente, de facto, recentemente o Rui Rio demonstrou esta abertura, aliás, tem vindo a demonstrar desde sempre, mas ao nível da saúde foi de facto o último passo que demos e que acredito que será com base de facto num programa e num regime, um pacto de regime entre estes dois grandes partidos que de facto vamos conseguir apresentar uma proposta aos portugueses. A saúde, obviamente, é o tema dominante, porque sabemos o estado em que está a saúde no nosso país e, portanto, não podia, por isso, deixar de ser, de facto, o tema que também o PS demonstrou aqui alguma abertura. Mas, obviamente, que há aqui outras áreas dominantes, como a justiça, como, obviamente, a descentralização de competências, que também já houve aqui uma grande abertura, também ao nível da educação. Portanto, são várias as áreas que eu acho que estes dois grandes partidos, sobretudo, porque são os grandes representantes da população portuguesa, são, de facto, este é, de facto, o grande tema que devemos dominar na atualidade. Mas em termos de propostas concretas, as alterações ou essas reformas passariam por que situações, por exemplo, na questão da saúde? A saúde é, obviamente, a modernização, não é? E, obviamente, a qualificação dos técnicos de saúde, a todos os níveis, desde os enfermeiros aos operacionais, assistentes e ao nível dos médicos, porque sabemos que existe um grande déficit, sobretudo no interior do nosso país, e esse é também essa junção que o PSD pretende quando se fala nesta necessidade de modernizar Portugal e de fazer com que o interior do país também cresça e faça com que a população se mantenha e cresça e seja ativa e se modernize. É neste sentido que o PSD pretende ver que, ao nível da saúde e ao nível do interior do país, este crescimento. Acha que, por exemplo, a questão da agregação de freguesias veio prejudicar algumas dessas situações? Não, antes pelo contrário. Quando nós conseguimos fazer com que exista um sistema sustentável, obviamente que estamos a ajudar com que todo o universo das várias freguesias, das várias regiões, cresça, não é? Portanto, tem que ser sempre um crescimento sustentável, que é isso que, infelizmente, ao longo destes últimos anos não temos visto. Eu vou também pedir a opinião ao Nuno relativamente a estas reformas. A Ana referiu aqui
o Rui Rio, que efetivamente tem vindo diz que está aberto também ao diálogo para discutir algumas destas situações. Como é que vês também a posição do PSD face a algumas destas reformas estruturais que pretendem levar a cabo e, no fundo, também tentar perceber se o PS está disponível para fazer algum tipo de alterações? Bem, bom dia. Em primeiro lugar, cumprimentar a Ana e saudar a sua presença aqui. Sim. O que, pelo menos, temos um debate mais sereno, porque com um tema destes, o Rui já tinha aqui introduzido 3 cartazes diferentes e feito um registro histórico muito mais violento, digamos assim, do ponto de vista, pelo menos, dos decibéis. Mas eu só dar aqui 2 ou 3 notas antes de ir ao tema. A primeira, como é óbvio, é desejar que corra tudo bem com a situação do Luís Gomes, ou do filho do Luís Gomes, e deixar aqui também uma nota de profundo lamento com a atitude do PCP ou da CDU, não sei bem como é que os devemos designar, que tenho a certeza absoluta que, se não fossem convidados para participar no debate, já tinham feito queixa à ERC, porque não eram convidados, e a resposta de não tem ninguém é uma coisa inacreditável para o PCP, que está sempre a solicitar o debate público sobre as mais variadas situações e despreza a participação neste debate, que é uma coisa estranhíssima. Mas pronto, há de haver um dia qualquer que eles internamente se hão de entender quem é o protagonista que pode dar a cara e onde participar. Sobre a questão das reformas estruturais, eu estava convencidíssimo que era hoje que nós víamos o que era o livro branco da reforma do Estado, que o anterior vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, ficou de apresentar. E efetivamente teve duas pré-propostas, mas que nunca foi concretizada na anterior legislatura. E neste momento também é difícil dizer, seja o que for, sobre a posição do PSD, porque a posição do PSD ainda é um bocadinho híbrida. Também se percebe, pelo tempo que o Rui Rio está na liderança do partido, pela uma macroestrutura que ele criou paralela ao partido, uma vez que, por razões principalmente de natureza mediática e parlamentar, o partido não lhe é muito favorável, e então tem esta estrutura lateral, que está a estudar, digamos assim, ou a tentar perceber quais são as situações onde o PSD pode ser mais assertivo do ponto de vista das políticas. Nós não temos ainda essa clarificação. Aliás, temos em algumas matérias são posições contraditórias entre grupo parlamentar, entre líder do partido e agora também entre coordenadores dos grupos, porque só para dar o exemplo da educação e da progressão de carreira, ou da contagem do tempo da carreira dos professores, tão depressa o PSD é favorável a que tudo conte, que o tempo todo conte, como não é, como é, mas faseado, como às 2-3, como o próprio David Justino acabou por, no fim, reconhecer, na última entrevista que deu, de que não há dinheiro para tudo. E, nesse sentido, é difícil falar em reformas estruturais com o PSD, não havendo proposta nenhuma concreta do PSD sobre o que é que quer. Para além daquilo que nós sabemos que foi a governação na anterior legislatura, e sabemos o que é que queremos. Aliás, uma das expressões utilizadas pelo anterior governo era que reformar é diferente de cortar. Mas aquilo que nos fica no registro histórico é que o que a direita fez na governação foi cortar, e antes que venha a questão para cima da mesa, a questão da Troika, ela foi toda para lá da Troika. Mas nós temos certamente uma plataforma de compromisso entre o Governo e o PSD, entre o PS e o PSD, que vai neste momento, são 2 áreas importantíssimas, tem a ver com a descentralização de competências e tem a ver com os fundos estruturais, que é aqui que os grandes partidos da democracia portuguesa, que é, digamos que o centro, esquerda, centro-direita, que representa seguramente mais de 70% da nossa população, tem que se entender, porque efetivamente todos nós estamos de acordo que é preciso mudar um conjunto de coisas, temos que nos pôr de acordo quais, como e quando, que é isso que nos falta. Nem sei bem se, em vez de falarmos em grandes reformas estruturais ou grandes reformas do Estado, se não temos que ir por pequenos passos, porque as grandes reformas andamos há
Eu tenho 22 anos de atividade política, há 22 anos que se ouve falar em reformas estruturais e efetivamente elas não aconteceram até hoje. Bom, vamos mudando pequenas coisas, mas elas não acontecem. Não por acaso, estamos 40 e muitos anos depois da implantação da democracia a tentar discutir a descentralização e não conseguimos chegar a consenso nenhum, porque estamos todos de acordo que é preciso descentralizar, que o país está demasiado centralizado e isso traz consequências gravíssimas para as pessoas e para o território. Passa hoje, não é por este episódio, mas passa agora neste tempo, um ano da primeira grande tragédia do ano passado em Pedrógão Grande, quando todos nós, para além da questão do combate aos incêndios, essa é, digamos que, entre aspas, mais fácil de resolver, mas onde todos nós despertámos para aquilo que o Presidente da República definiu a determinada altura, que eram os Portugais esquecidos. Despertámos para isso e percebemos que tudo no terreiro do passo, como é que costumo dizer, resulta nisto, em que mais de metade da população portuguesa reside no litoral e o resto do país está abandonado. Agora, descentralizar, sim, o quê, como, quando, porquê, são tudo perguntas que não têm resposta neste momento. Porque se falarmos com os autarcas, não há propriamente uma divisão entre esquerda e direita, mas há um conjunto de competências que os autarcas reclamam para si, que não são propriamente aquelas que a administração central quer descentralizar. Ou então não é nas condições em que os autarcas assim o desejam. O exemplo mais prático disto, daquilo que aconteceu nos últimos anos, foi, sem discutir agora os candeeiros do Cisa Vieira, a Parque Escolar fez um conjunto de investimentos nas escolas, essencialmente nas secundárias. E agora, podemos mais à frente discutir se o método ou se a metodologia foi a melhor, mas fez esse investimento. A maior parte das escolas EB23 não tiveram esse investimento. Essas infraestruturas estão neste momento previstas serem descentralizadas, a gestão e a manutenção dessas infraestruturas para as autarquias. Mas depois não vão ficar as autarquias Pois, a questão é que as autarquias não têm capacidade, a esmagadora maioria delas, e nós podemos falar de Benavente, de Marinhais, são aqui dois exemplos que eu tenho mais presente. Ainda há pouco tempo tivemos a oportunidade de visitar a escola de Benavente, em que estamos a falar de requalificações na casa dos milhões de euros, que as autarquias não têm essa capacidade. E neste momento a Administração Central também não tem condições para garantir que são transferidas as verbas para essas requalificações. Agora, vamos andar aqui... A partir dessa questão não vai ser para já resolvida, ou melhor, não vão descentralizar para já essa responsabilidade para as câmaras? Eu cada vez tenho mais reservas, não é reservas, eu cada vez tenho menos certezas sobre se este pacote de descentralização que se está a negociar há mais de um ano, com um entendimento, ou um consenso, ou como é que eu hei de usar, porque estas são expressões, se calhar, demasiado definitivas, mas com a sensação de que estamos todos de acordo, mas depois ninguém consegue concretizar isto. E isto, o que é que vai acontecer? Dificilmente vai haver alguma descentralização que corresponda efetivamente a uma melhoria dos serviços públicos, e vamos andar aqui nestas discussões, porque está previsto até abril de 2019 a concretização desta discussão. Mas até abril de 2019, o pacote de 1,4 mil milhões de euros que o Governo já anunciou de transferir através de uma revisão da Lei das Finanças Locais não é suficiente. E não sendo suficiente, os autarcas vão dizer que não, ponto. Não é? Obviamente querem receber as competências, mas querem receber, obviamente, o envelope financeiro. As condições económico-financeiras do país não permitem isso. O que vai acontecer é que vai-se transferir meia dúzia de coisas do ponto de vista do dinheiro e do simbólico, e não vamos fazer a reforma que o país precisa, sendo que um dia destes também vamos ter que discutir a concretização da Constituição da República Portuguesa e perceber se não é efetivamente com a regionalização do país a gente começa a corrigir as questões das assimetrias territoriais e a promover a coesão do território. Até hoje temos feito ao contrário. Inverter isto é muito difícil. Mesmo com os partidos, os maiores partidos
com o entendimento, e as franjas, digamos assim, à direita e à esquerda, estando de acordo. Mas pronto, tem sido esse um dos males, ou o mal do desenvolvimento do país, é estar demasiado centralizado, estar demasiado permissivo às pressões de quem tem mais poder. Aqui de quem não estou aqui a pensar em ninguém em concreto, mas tem a ver com os territórios que têm maior representatividade, e isso levou a este desequilíbrio todo, que nos remete para aquilo que o movimento pelo interior apresentou há 2 ou 3 semanas, um manifesto pelo interior, acho que é mesmo assim que se chama, que refere que se nós considerarmos, salvo erro, são 30 km da costa para o interior, temos 70% da população. Exato. Não é? Isto não é... nós, eventualmente, do ponto de vista da organização do território, nem devíamos falar em interior, tão pouco, não é? Porque a distância entre o Oceano Atlântico e a fronteira com a Espanha não é propriamente qualquer coisa que se possa chamar de interior, e nós temos um país pequeno no sentido da dimensão do território, e que merece que seja todo ocupado. Não fomos capazes até hoje. Eu acredito que através, se calhar com outra designação, não com as reformas estruturais, não com as reformas do Estado, porque nós ficamos muito presos também às designações. Esse é um mal que eu não percebo muito bem qual é a origem, mas ligamos-nos às expressões coisas positivas e coisas negativas. Neste caso é uma coisa negativa, assim como ainda hoje se fala do rendimento mínimo, não existindo já rendimento mínimo, mas falamos sobre ele do ponto de vista depreciativo, e as reformas estas reformas estruturais, que hoje estamos aqui a falar só um bocadinho, são faladas desde que eu tenho memória, pelo menos desde da primeira maioria absoluta de Cavaco Silva, onde se começou a perceber que era preciso mudar qualquer coisa na administração central, e desde lá para cá, quer dizer, mudou o quê? Praticamente nada, não? Não sei se a Ana Paula também concorda com alguma parte da análise. Gostava de dizer aqui algumas coisas que o Nuno então referiu. A começar até pela ausência do elemento do PCP, que de facto concordo com o Nuno. Esta ausência, de facto, é de estranhar, porque é um partido que quando está fora sente-se de facto sempre muito excluído, mas depois quando é convidado, depois efetivamente também não comparece e não demonstra, não trabalha neste trabalho democrático que nós estamos habituados a trabalhar, pelo menos os partidos mais centristas. E gostava de pegar numa expressão que o Nuno utilizou, que disse que não há dinheiro para tudo. E isso eu acho que é interessante, não é? É interessante porque quando o PSD esteve no governo, fomos extremamente criticados porque não tínhamos capacidade para fazer outro tipo de trabalho, de outro tipo de política. Agarrámos no governo, como sempre, quando há uma crise financeira, quando há um problema, lá vem o PSD dar o seu contributo à nação e ajudar a tornar isto um bocadinho mais estável e organizado, mas, de facto, essa é que é a responsabilidade. Quando estamos na política temos de ser responsáveis e sérios. E aquilo que vemos muitas vezes dos partidos, e sobretudo o partido que está na oposição, normalmente é sempre a postura que adota, é a postura demagógica. E, portanto, pedem, é um bocadinho à semelhança da descentralização, as freguesias pedem dinheiro porque querem esse dinheiro, obviamente, quanto mais pedem, melhor, e quem dá esse dinheiro tem que, de facto, sempre pensar em termos responsáveis, ser responsável e perceber se tem ou não tem a capacidade financeira para fazer jus às necessidades que são sentidas. Mas cortar. Cortámos efetivamente porque era necessário cortar, porque não havia de facto dinheiro para tudo. Lembrar que quando a coligação chegou ao poder, estávamos quase numa bancarrota. Portanto, neste cenário, e é este que temos que perceber, neste cenário, a posição que quem está no poder tem que ser uma posição responsável.
Dizer que, obviamente, que o Conselho Nacional Estratégico, o Conselho Estratégico Nacional do PSD está a trabalhar, de facto, nas várias soluções para apresentar ao PS, e dizer ainda que é estranho, e porque é que o PSD está sempre constantemente a chamar a atenção para este poder gerencial fraco e débil, precisamente porque são partidos que não convergem nas mesmas ideias e políticas. E, sobretudo, aqui ao nível do Sistema Nacional de Saúde, a lei de bases que tem vindo a ser preparada pelo Bloco de Esquerda, e lamento que não esteja cá o representante, para se poder justificar, mas eles defendem, de facto, uma política centrada no Estado, que não é de todo a política que o PSD defende, porque o PSD tem uma política de aproximação às pessoas e, portanto, a descentralização é obviamente, uma das nossas metas e bandeiras, mas é esse o problema que nós não conseguimos perceber, porque é que o PS foi-se juntar a partidos que não perfilham dos seus ideais, nem ao nível da União Europeia, e depois, lá, nas questões que são, de facto, prioritárias, e nesta questão das reformas estruturais que há anos e constantemente, obviamente, temos sempre vindo a falar, e durante vários anos esse é o grande debate democrático, mas esse é o grande debate democrático porque as coisas efetivamente carecem de um novo desenvolvimento, porque as coisas não são estanques. E, portanto, dizer ainda que ao nível da saúde, aquilo que o PSD defende é que de facto deve haver aqui uma parceria privada, um apoio a nível privado, mas deve ser regulado, porque é isso que tem vindo a falhar ao nível do sistema de saúde. Em relação ao setor privado, é a regulamentação e, portanto, é nesse ponto que o PSD considera que deve ser trabalhado. E é nisso que... Acha que a população ia beneficiar disso? Claro que sim, claro que sim. É óbvio que se quem tem capacidade financeira pode, obviamente, fazer uso do Sistema Nacional de Saúde do setor privado, a nível da saúde, não é? E as pessoas que têm mais dificuldades devem ter um Sistema Nacional de Saúde onde não têm que estar meses à espera de uma operação, onde não têm que estar meses à espera, às vezes, até de uma consulta, onde, às vezes, até questões burocráticas, e eu própria já senti isso recentemente, as burocracias impedem com que tenhamos um atendimento eficiente e eficaz e de qualidade e, portanto, é nisso que devemos todos concentrar os nossos esforços. Não sei se o Nuno quer fazer também mais alguma coisa. Só mais meia dúzia de notas. Sobre a qualidade, quer dizer, não é preciso fazer, ir agora aqui procurar sobre o conjunto de relatórios internacionais que dizem que o Serviço Nacional de Saúde português é dos poucos serviços nacionais de saúde que existem no mundo, é dos que têm maior qualidade dos serviços que prestam. Agora, nós temos um problema objetivo, não temos recursos humanos. Nos últimos 2 anos e meio entraram para o Serviço Nacional de Saúde 9.000 trabalhadores. Foram 4.000 enfermeiros, 3.000 médicos e 2.000 de outros técnicos auxiliares e assistentes de saúde. Mas isto, quer dizer, ainda assim, a situação é a que é. Nós não andamos aqui a disfarçar, a dizer que está tudo bem. Não está nada tudo bem. Não é? Nos últimos 6 anos saíram 16.000 profissionais do país na área da saúde, entre os quais 15.000 enfermeiros e depois entre médicos e outro pessoal e outros técnicos, os outros 1.000. Quer dizer, nós não conseguimos corrigir isto. Esta nem é uma questão de dinheiro. Também não há dinheiro para tudo, é verdade, mas para esta área tem que haver. É uma questão de recursos, não existem neste momento, nem conseguimos formar. Agora podia puxar isto atrás e voltávamos à Ministra da Educação, Manuela Ferreira Leite, quando acabou com a criação de cursos na área da saúde e o impacto que isso teve nos anos seguintes. Estamos a falar de formação de recursos humanos, não é de 2 para amanhã, são coisas que demoram muitos anos, em alguns casos até chega a atingir uma década. Mas esta, só
sobre esta questão da saúde, obviamente o sistema, aquilo, o que a nossa Constituição nos diz, não é? Que é o sistema tendencialmente gratuito, em que quem tem menos paga menos e quem tem mais paga mais. E depois, para lá disto, depois há os privados que eu acho que não deve haver, do ponto de vista do princípio, aqui nenhuma ligação. Sendo que não tenho reserva nenhuma em que o Estado recorra ao privado quando o privado presta melhor serviço e serviço mais rápido. Essa não é uma reserva, mas esta manutenção do sistema gradual, sendo que não é porque se tem mais ou se ganha mais, não se deve beneficiar deste sistema também, porque tendencialmente quem tem mais e quem ganha mais também paga mais, suporta mais, também deve ter direito ao serviço. Mas sobre, já ver se eu vou buscar a expressão, foi da governação frágil, salvo erro assim. Uma governação frágil que conseguiu introduzir no país o maior crescimento das últimas 2 décadas, é uma governação pode ser classificada de tudo menos de frágil. Uma governação que consegue, ainda agora os últimos números que foram conhecidos, são os números do desemprego mais baixos dos últimos 16 anos, é tudo menos uma governação frágil. E com isto o que eu quero dizer é que havia alternativa à governação de direita. E o PS nunca disse, em momento na oposição, que havia dinheiro para tudo e para todos. O que disse é que havia alternativas ao cortar, porque aquela governação, para além dos problemas da intervenção, os problemas não é da intervenção, os problemas que foram gerados anteriormente, que levaram à intervenção externa da Troika, para além desses problemas, era uma visão ideológica do país que, aliás, Pedro Passos Coelho não entrou, como nós dissemos na altura, entrou a matar, porque assim que foi eleito líder do PSD, apresentou uma proposta de revisão da Constituição, onde estava lá espelhado tudo aquilo que aplicaram na governação quando chegou ao governo. Agora, não há hipótese de tudo para todos. Curiosamente, recordo-me de uma moção que o Luís Filipe Menezes apresentou a um congresso do PSD, que dizia no sistema de segurança social, tudo para todos. Aliás, foram os próprios companheiros que desmontaram logo a moção dele no congresso, que eu tive a oportunidade de ir assistindo pela televisão, sobre essa questão de tudo para todos. Nós não conseguimos isso de forma nenhuma. Agora temos que ir lá de forma gradual, mas se calhar temos que primeiro, digamos que limpar a mesa da carga ideológica, porque se continuamos entre conservadores e liberais, sendo que esse não é propriamente o nosso modelo no país, mas se continuamos numa visão muito conservadora, agora mantendo isto na área da saúde, sobre o Serviço Nacional de Saúde, ou uma visão muito liberal sobre esse Serviço Nacional, não há entendimento nenhum e esta situação vai se arrastar durante anos e a tendência é piorar, porque com o envelhecimento da população, a tendência é o Serviço Nacional de Saúde ficar subcarregadíssimo. Isso remete-nos para uma dimensão do problema da saúde, ou do tratamento da doença, digamos assim, porque não é propriamente... Nós também temos que inverter esse paradigma, porque criámos um extraordinário sistema de tratamento da doença, mas da promoção da saúde ainda estamos a trabalhar. E da prevenção. Ainda estamos a trabalhar com coisas que às vezes são ridicularizadas, como a questão das cantinas nos hospitais, das cantinas escolares, o retirar as máquinas de Coca-Cola, passa a publicidade, com certeza que a rádio me perdoará, retirar isso tudo, em que olhamos para isso e nos rimos e achamos que isso não faz sentido nenhum. Mas o que é certo é que isso tem um impacto a longo prazo, que nós não o medimos para trás, e estamos agora a sofrer começamos agora a sofrer essas consequências do aumento da esperança média de vida, dos avanços científicos que permitem manter as pessoas vivas com alguma qualidade durante muito mais tempo, e não temos alternativa para estas pessoas senão o Serviço Nacional de Saúde. Não é? E temos que ter esta também, se calhar, não é uma reforma, porque nós não temos, mas temos que implementar de uma vez por todas as questões da quarta geração, tem que ser tratada fora ou à margem do Serviço Nacional de Saúde, porque senão isto vai ser absolutamente caótico e aí não há conservador ou progressista do Serviço Nacional de Saúde que seja capaz de resistir àquilo que os liberais querem
dos Estados e do Estado como o português, que é cada um por si e que se desenrasque, como acontece, por exemplo, no modelo americano, com os resultados que tem, mas disso não vamos agora aqui discutir. Eu vou introduzir aqui outro tema que depois se a Ana quiser comentar. Queria só concluir esta questão da saúde, relembrando aquilo que foi o discurso de encerramento de Rui Rio, que tocou de facto no tema da saúde, e que ele próprio revelou que tinha feito uma análise e esteve presente junto das pessoas, e o panorama que ele vê não é nada animador e inclusivamente fala até em colapso do Sistema Nacional de Saúde nos próximos anos. Portanto, temos de facto visões para o mesmo cenário completamente distintas. Não são assim tão distintas. Não, porque referiu que estava tudo bem na saúde. Não disse nada disso. Eu não disse nada disso. E que ao nível da União Europeia teríamos o Sistema Nacional de Saúde. Era dos melhores. Bom, nós de facto achamos que ao nível da saúde as coisas têm vindo a piorar e não é o cenário. Quero não é que de todo. Fale sobre o saiam da vossa zona de conforto. A gente pode ir para aí para perceber algumas destas saídas do Eu posso recordar humano. aqui que aqui já em Vila Franca temos um hospital completamente inutilizado, que ainda lá tem no seu interior, e já foi notícia... Santa Casa. Não, o antigo hospital de Vila Franca ainda tem lá no seu interior equipamento e que não é utilizado. Portanto, se isto é um trabalho sustentável a pensar nos portugueses, eu julgo que não. E isto já foi denunciado. Se nada é feito, o que é que o PS tem a dizer sobre isto? Quer dizer, não se entende. Portanto, há bocado a Marta também me falou na questão do interior a nível da saúde e eu queria tocar aqui também numas palavras que o Nuno referiu, que é, e vamos pegando sempre um bocadinho ao nível da descentralização, porque eu acho que esta matéria está muito, muito ligada, que é, de facto, quando nós pensamos na saúde, temos que pensar a longo prazo, num prazo de 10, 20, 30 anos. E se nós criarmos condições para que o interior tenha as universidades, para que exista formação, para que se consiga construir quadros técnicos de qualidade, especializados nas diferentes áreas, neste caso da saúde, vamos conseguir com que não haja uma desertificação do interior, que a população lá permaneça, que consiga crescer e, portanto, fazer com que o interior não seja o deserto, já dizia o outro. E dizer ainda que também... que... Isso não era o interior, isso era aqui na Era já ali ao lado, sim, mas era já ali ao lado, mas pelo visto é quase o deserto do Saara, não é? Mas dizer ainda que, de facto, é muito importante e preocupante esta questão da taxa de natalidade e do envelhecimento da população. E, portanto, nós temos, de facto, pensar como é que vamos conseguir ajudar as famílias, quer ao nível das pessoas idosas que cada vez vão precisando... Não é com certeza dar-lhe 10 mil euros por cada filho, isso não é com certeza a solução. Não é assim, certamente, mas temos que, de facto, conseguir criar políticas que permitam que as pessoas possam, no seio das suas famílias, com o apoio das famílias, e que cada vez temos mais casos, possam estar nos seus lares e ser o hospital a ir ao encontro das pessoas e não as pessoas a irem ao hospital. Portanto, ser uma direção inversa daquela que é hoje em dia. E, portanto, aquilo que o PSD defende é, de facto, garantir que o Sistema Nacional de Saúde seja eficiente, seja moderno e que preste os melhores cuidados de saúde em termos de qualidade. É isso que nós queremos. Vamos ver que caminho é que vai seguir, porque parece-me que também até isso vir a acontecer ainda vai levar algum tempo a ser o hospital a deslocar-se à casa das pessoas. Isso tem a ver com também com mas um dia deste tem que se voltar ao conceito do médico do bairro, porque esta dimensão, a proximidade da população é de facto a questão da mobilidade das próprias pessoas, que é cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil à medida que vai avançando na idade, não é? E a questão do conceito, de voltarmos ao conceito do médico de bairro,
que era o médico da vila, não é? Agora o bairro já sou eu aqui a introduzir esta expressão. Porque torna-se impossível. Não há edifício que aguente, não é? Já nem vou falar do resto. Só a própria estrutura do edifício não aguenta a quantidade de gente que vai recorrendo aos serviços. Agora, o Serviço Nacional de Saúde tem tido oscilações enormes, não é? E só para isto agora sem apreciação nenhuma. Em 2017, o Orçamento de Estado, agora já não estou a falar de previsão, ou melhor, os gastos com a saúde aumentaram 3,5%. Isto são 350 milhões de euros, não é? E mesmo assim, quase que não se nota. Quase que não se nota que houve investimento no Serviço Nacional de Saúde. O patamar estava muito baixo. O PSD, não vou dizer que queria destruir o Serviço Nacional de Saúde, mas desmantelá-lo estava a fazê-lo, sendo por uma carga ideológica. O que é que pensa sobre a lei de bases apresentada pelo Bloco de Esquerda? Agora vai haver, foi nomeada uma nova comissão, há um conjunto de gente a pensar isso, há uma proposta do Bloco de Esquerda, que tem por base um trabalho desenvolvido pelo João Semedo e pelo António Arnaud, sendo que o António Arnaud, muito bem, é considerado um dos pais do Serviço Nacional de Saúde. A proposta não nos choca ao início. A primeira leitura não é qualquer coisa que nos violente a consciência sobre a proposta. Centralizar novamente no Estado. É preciso continuar a trabalhar as soluções. Nós, há pouco falava da diferença entre os partidos que suportam neste momento a governação, mas é precisamente nessa diferença que a governação é suportada, porque eles pensam de uma maneira, nós pensamos da nossa, e não abdicamos, nem nós de pensarmos da maneira que pensamos, nem eles. E isso obriga a trabalharmos uns com os outros, assim como trabalhamos com o PSD, que é isso que se pede a um governo. É isso que se pede a um governo, é que governe e que vai encontrando as melhores soluções para aumentar a qualidade de vida das pessoas. A proposta em concreto... Pouco vos interessa para se manterem no poder, não é o pouco que nos interessa, é aquilo que interessa ao país. Não parece, é aquilo que interessa ao país. Não é isso que parece. 2,7% de crescimento, a menor taxa de desemprego dos últimos 16 anos, que posso continuar aqui a debitar estatísticas... A nível do crescimento económico, tem a ver com a conjuntura da União Europeia e o turismo, não é? Porque não houve nenhuma política apresentada por este governo para que houvesse aqui um crescimento económico. Para outro assunto. Então, a reposição do rendimento dos portugueses não tem efeito nenhum. Tem a reforma ao nível da administração central, que é tão urgente e que foi solicitada e ainda está. Ainda estamos à espera. Ainda estamos a pensar. Mas a questão é que nós trabalhamos sempre com pouca reflexão. E depois, normalmente, decisões agora já não é. Também não deve ser já não é o PSD ou o PS ou coisa. Também acho. Aquilo que aconteceu, com raras exceções, a primeira preocupação é mudarmos a política anterior, não é? Damos meia volta àquilo, assim. Mas damos meia volta àquilo e mudamos. Quando estavam na oposição, criticaram tanto e acharam que nós tínhamos que tomar decisões face à conjuntura económica que tínhamos. Agora que as coisas estão tão bem, não é? Se estão tão bem, então... Mas isso é o que está tão bem, mas quem é que diz que as coisas estão tão bem? Crescimento económico, então, mas as coisas estão bem, do desemprego, a saúde pelos vistos está bem, não é? Não está nada, claro, pronto. Bem, vamos entretanto avançar, até porque o Rui Rio Rei faz escola Rei. Também, não é? Bom, em relação a outro tema... Não estão tão mal como vocês diziam. É diferente. Veremos. Foi, entretanto, aprovado na Assembleia da República, quinta-feira, o projeto de lei do CDS para a eliminação do adicional ao imposto sobre os produtos petrolíferos. Esta proposta contou com votos favoráveis CDS, PSD e o PAN, a abstenção do PCP Bloco de Esquerda e dos Verdes, e, entretanto, o Partido Socialista votou contra esta medida. Não sei, Ana Paula, também se quer fazer algum comentário relativamente a esta matéria. Do imposto? Da sobretaxa sobre os combustíveis. Bem, isso é também mais um assunto que está na ordem do dia, não é? Quando é que as taxas sobre os combustíveis vão baixar? Temos vindo a defender isso já há vários anos e estávamos na esperança que agora este governo, tão favorável e defensor das minorias, conseguisse de facto aqui
uma política que pudesse contribuir para este crescimento económico. E este crescimento económico pode ser possível se conseguimos diminuir o imposto que é sobre os combustíveis. Portanto, estamos à espera de facto. Entretanto, o secretário dos Assuntos Fiscais diz que a perda imediata desta receita não se irá refletir no preço de venda dos combustíveis. Não sei se também quer comentar. Eu não consigo perceber, efetivamente, como é que nós, estando aqui a poucos quilómetros de Espanha, temos um preço de combustível muito superior. Não, é uma coisa que eu ainda não entendi. Porque é que Portugal pratica um preço e a Espanha pratica outro. Também não consigo perceber quando é que, muitas vezes, o custo do petróleo, da produção do petróleo, tem vindo a diminuir e nós temos assistido aqui a um aumento do preço dos combustíveis. Portanto, são coisas que eu, de facto, também não consigo perceber o porquê. Nuno, nós temos um problema, claro, com a Autoridade da Concorrência, mas há anos, desde que existe a Autoridade da Concorrência, que, pelo menos eu não tenho memória de nenhuma decisão da Autoridade da Concorrência que reprove a cartelização dos negócios em Portugal, seja lá qual for. Agora estamos a falar da questão do petróleo e das distribuidoras de combustíveis, mas na maior parte dos setores a Autoridade da Concorrência não funciona. A concorrência em Portugal teve um efeito contrário daquilo que tem no resto do mundo. Normalmente, nas economias, nomeadamente nas ocidentais, onde há concorrência, o preço diminui para o consumidor, beneficia ao consumidor. Em Portugal, não. Onde há concorrência, o preço aumenta. E aumenta, aliás, basta ir numa autoestrada e ver, que foi uma proposta do Partido Socialista, que é uma proposta do domínio do simbólico, que é a informação do preço dos combustíveis nas estações de serviço das autoestradas, antes de chegar às estações de serviço, os preços são todos iguais. A concorrência em Portugal é isto. Esta é uma componente. A questão do projeto de resolução, se houver o projeto de resolução, que foi aprovado na Assembleia, que recomenda ao Governo o fim dessa taxa adicional dos impostos sobre os combustíveis, efetivamente representa uma perda de receita para o Estado com um efeito brutal. O ano passado, salvo erro, eu agora não tenho a certeza do número que vou dizer, mas não deve fugir muito disso. Esse adicional correspondeu a uma receita de 500 milhões de euros. Foi mesmo aprovado o fim da sobretaxa. Não, mas a questão é que a Assembleia não tem poder para decretar isso por si. Isso deve ser uma imposição. Já que eu estava a dizer que é um projeto de resolução, não é? A Assembleia pede ao Governo, neste caso por força de uma votação, para que deixe de fazer isso. Não é matéria da esfera da competência da Assembleia. Se bem me lembro ainda das regras da Assembleia, já saí de lá há uns anitos, mas acho que elas se mantêm assim. Agora, o que o Secretário de Estado diz é que isto corresponde a uma perda de receita para o Estado, que dificilmente, que aquilo que é o histórico das empresas do setor, dificilmente vai ter reflexos no consumidor. Nós estamos todos a imaginar agora que a Galp, que a Repsol, e passo outra vez a publicidade, e que a BP, só para falar nas três maiores, depois dessa decisão ser efetivada, não é, vão imediatamente baixar o preço dos combustíveis. Infelizmente não, e esse era o papel que eu ainda há bocado comecei por reclamar da Autoridade da Concorrência, que dificilmente vai atuar agora nesse sentido. E não me parece que, obviamente, todos nós desejamos que as pessoas paguem menos pelos produtos, nomeadamente pelos combustívees. Isto tem efeito nas famílias, diretamente nas famílias, tem efeito nas empresas, tem tudo isso, não é? A questão é que, lá está, voltamos outra vez à questão, não há dinheiro para tudo, nem ainda estamos em condições de reduzir o nível de receita do Estado desta maneira. E por isso é que havia o compromisso, este imposto foi criado no início este adicional foi criado no início desta legislatura, como forma de compensação da receita do Estado. E havia o compromisso, assim que houvesse condições para isso, de reduzir. Mas ainda não houve essas condições e dificilmente vai haver condições nos próximos anos para uma redução da carga fiscal. Porque
o nível de corte que se impôs na administração pública, no seu todo, e aquela, como é que eu ia dizer isto? Certamente todos nós recordaremos daquele enorme aumento de impostos, não é? Gerou um nível de receita para o Estado, não é? Que o Estado não é capaz, não consegue abdicar dele. Não consegue porque usa essa receita para suportar todo o seu funcionamento. E enquanto não é só a economia portuguesa, a economia mundial, a economia europeia, não crescerem 3 ou 4 pontos mais do que estão a crescer nesta altura, dificilmente se vai conseguir esta redução. Se é só para provocar dano, neste caso, para provocar dano na governação do Partido Socialista, ela é eficaz, provoca um dano imediato, benefício imediato para as pessoas. Tenho muitas dúvidas que ele venha a acontecer, mas cá estaremos para depois analisar os resultados de uma decisão desse género. Eu gostava de dar aqui uma nota, porque, de facto, o antigo governo PSD, CDS, foi muito criticado ainda hoje, quase como pretendem constantemente pôr naquela governação uma cara de os maus e de aplicação de aumento da carga fiscal. E aquilo que nós temos vindo a assistir é que, de facto, se agora as coisas financeiramente estariam melhor, porque é que o aumento da carga fiscal tem acontecido precisamente com este governo. E é isso que eu acho que o PSD tem que conseguir passar esta mensagem. O PSD, todos os partidos e até inclusivamente a comunicação social. Tem uma explicação técnica, não é? E até propriamente a comunicação social tem esse trabalho. Tecnicamente é fácil explicar isso. Porque o aumento dos impostos indiretos é tão grande que as pessoas têm que compreender. Não é verdade. O aumento da receita dos impostos é uma coisa diferente do aumento do imposto. Porque aquilo que acontece é que o Estado hoje tem mais receitas de impostos porque tem menos desempregados. Todos nós sabemos o que é que isso significa. Ainda não fez a alteração que tinha que fazer que há ao mais nível da administração pública. Há menos pessoas a receberem o subsídio de desemprego. Há mais pessoas a pagarem as contribuições para a Segurança Social. O que é que isso ao nível do subsídio de desemprego? Há menos pessoas a receberem. Pois, há menos desempregados. Se há menos desempregados, há menos pessoas. Portanto, o Estado não... que eu estava a dizer, tecnicamente isto é fácil de explicar. Pois. Há mais pessoas a pagarem a Segurança Social, há mais pessoas com ordenados, há mais pessoas a gastarem mais dinheiro. E ao mesmo tempo, há um aumento da carga fiscal. Não. Estranhamente. Não é nada estranho. Então, se aumenta a capacidade das pessoas de investirem, eu ia dizer gastar é um exagero, não é? Mas se as pessoas hoje vivem um bocadinho melhor e há mais gente com dinheiro para viver e não só sobreviver, significa que as pessoas consomem mais, por exemplo, não é? É natural que o IVA, que a receita do IVA aumente sem o IVA aumentar. Aliás, pelo contrário, então pode haver cortes noutras taxas. O IVA até, para a restauração até foi reduzido. Não é? Mas isso não significou, felizmente, nenhuma quebra da receita do IVA. Porquê? Porque há mais consumo. E esta foi aquilo que o António Costa defendeu, e o Mário Centeno, no início da legislatura, e também o Bloco de Esquerda, e também o Partido Comunista, no início desta legislatura, e na anterior governação, que havia alternativa ao aumento de impostos só pelo aumento de impostos. Não é? Injetar mais dinheiro nas famílias significa crescimento da economia, significa aumento de receitas. A carga fiscal é medida em percentagem do PIB. O imposto é o valor nominal. E, do ponto de vista do valor nominal, não houve aumento de imposto nenhum. Aliás, até houve reduções do IVA. Não é? Mas isso é uma questão técnica. Também não devemos perder com estas matérias, porque aquilo tem a ver lá com as tabelas do Excel, e isto é igual para a esquerda ou para a direita. Não resulta exatamente... é igual para ambas as governações. Não justifica o aumento da carga fiscal. Então não justifica. Bom, vamos então avançar, vamos avançar para o tema que foi proposto pelo Nuno e que tem a ver com a questão do dispositivo de combate a incêndios rurais a nível
nacional e relativamente aos incêndios. Portanto, o Governo já apresentou o dispositivo e diz que há mais meios aéreos e também houve um reforço de meios. No que diz respeito a esta questão dos incêndios rurais, qual é a tua perspectiva para este ano? Eu escolhi este tema, como é óbvio, tem a ver com o facto de passar um ano, ainda há bocado fiz esta referência, não tanto para estarmos aqui com grandes análises sobre se temos mais aviões ou menos aviões, ou mais helicópteros ou menos helicópteros, até porque isso depois tem a ver com as ocorrências em concreto e sobre a capacidade ou não, nomeadamente dos meios aéreos, atuarem. Mas foi mais para percebermos que um ano depois daquela tragédia, que é uma coisa que nos vai... infelizmente, para nós é mais fácil, porque ela persegue-nos, infelizmente para as pessoas que perderam tudo e perderam familiares e tudo, é uma coisa que vai acompanhar o resto da vida de forma dramática. Mas nós hoje temos a questão dos mais, não é? Estamos mais sensíveis para a temática. Temos mais fiscalização, porque temos mais gente a fiscalizar, não é no sentido da fiscalização formal só, essa foi evidente e mais do que mediatizada no país, de que, nomeadamente a GNR, mas também a Autoridade Tributária, tiveram uma intervenção mais que musculada na fiscalização, nomeadamente das limpezas das faixas de contenção e dos terrenos, mas isto resulta também mais responsabilidade das pessoas, porque sentimos todos que temos que fazer a nossa parte, porque senão aquilo que aconteceu em Pedrógão e depois que aconteceu em outubro em vários outros concelhos pode acontecer à nossa porta. E isto resulta de que o país hoje está um bocadinho mais desperto, mais bem preparado para estas ocorrências. O que não invalida que elas venham a acontecer na mesma. Nós tivemos a oportunidade, que estamos aqui, tive eu, de estar numa apresentação do dispositivo de combate a incêndios do Distrito de Santarém, e foi a semana passada, e a semana passada os dados europeus o que davam era que os 2 maiores incêndios da Europa tinham ocorrido na Escócia. Que é qualquer coisa de absolutamente esquizofrénico de quem pensa estas questões. Não é suposto haver incêndios na Escócia. Ponto. Haver incêndios na Escócia e eles serem as maiores ocorrências na semana passada na Europa é qualquer coisa que nos remete para aquilo que nós não queremos efetivamente discutir como causa, porque é mais fácil estarmos ali a responsabilizar este, aquele ou o outro, não é? Que são as questões das alterações climáticas e estes fenómenos absolutamente doidos daquilo que acontece. Ainda ontem tivemos um registro em Lamego, não é? Que estão 30 graus e de repente dá em cair granizo, com um nível de destruição inexplicável, não é? Coisas que demoram pouco tempo, mas que impõem uma destruição brutal. Mas isto, usando estes 2 exemplos, Escócia e Lamego, estando nós mais bem preparados, não invalida que isto possa acontecer. Eu queria dizer aqui qualquer coisa que é bastante ponderada. E mais razão temos para estar preocupados, porque, infelizmente, este é um negócio criminoso e já se percebeu que provoca dano. Há um empenho da Presidência da República e um empenho do Governo nesta matéria este ano, que a acontecer situações semelhantes, eu tenho quase a certeza que dificilmente haverá número de mortes como tivemos, infelizmente, no ano passado. Porque a primeira preocupação vai ser ir buscar as pessoas e deixar arder. Mas já se percebeu que isto provoca dano na estrutura do Estado. Seja na Presidência da República, seja no Governo, e conhecendo o histórico destas situações, não me admirava nada que, do ponto de vista das ignições e das ocorrências, este ano ainda fosse pior do que o ano anterior. E esta mediatização toda que foi possível, a disponibilidade de mais recursos financeiros, de mais recursos materiais, nomeadamente, falamos sempre na questão dos meios aéreos, mas há felizmente umas largas centenas de viaturas também, de mais meios humanos, não nos deve-nos deixar mais tranquilos do ponto de vista da preparação, mas deve-nos manter despertos, e foi nesse sentido que eu achei que devíamos falar, não é falar em concreto sobre
sobre as situações, mas podemos fazê-lo, não é? Sobre se efetivamente é esta a melhor estratégia da proteção civil, porque isto hoje fala-se muito no combate aos incêndios, mas a ótica, aliás, há bocado falei de Lameco, não é um incêndio, mas na ótica da proteção civil, nós, para além de falarmos disto, temos que começar a preparar o país para isto. E o melhor exemplo que nós temos é, o Japão tem centenas de terremotos por ano. É raro haver um problema qualquer com as pessoas. Porquê? Porque eles desde que começam a andar, desde os mais novos até aos mais velhos, todos eles sabem o que é que têm que fazer. Nós, infelizmente, ainda levamos as coisas um bocadinho na brincadeira. Um simulacro numa escola é um momento de festa para os miúdos e para os professores e não é levado com a seriedade e com a responsabilidade que devia ser. Mas nós temos que nos preparar efetivamente, porque quer os incêndios, quer estes fenómenos de chuva intensa, quer, agora aqui para falar aqui na nossa zona, quer os fenómenos dos tremores de terra, que sabemos que vai acontecer. Sim. Não sabemos é quando, mas quer dizer, se considerarmos os períodos históricos em que eles costumam acontecer, já devia ter sido. Não é? As pessoas não sabem o que é que têm que fazer, individualmente considerados, e do ponto de vista coletivo, seja através dos associativismos locais, seja através da máquina da administração, local, regional e nacional, nós não estamos preparados para isso. Use-se o exemplo do ano passado, o mau exemplo do ano passado dos incêndios, para nos prepararmos daqui para a frente, porque isso só traz vantagens no dia em que as coisas acontecerem, e a certeza que nós temos é que elas vão acontecer. Podemos não ser nós, mas há de acontecer, ou connosco cá, por muitos anos que a gente dure, e esperamos que assim o seja, mas elas vão acontecer, e quanto mais bem preparados estivermos, quanto melhor conseguirmos reagir, menos trágica se torna a situação, e é esse o nosso papel. Agora, aqui, enquanto agentes decisores públicos, na ação política, quer também da própria comunicação social, é muito importante que não seja só por causa da tragédia do ano passado. Porque imagine-se que este ano até as coisas correm bem, não é? Aquilo há bom português, em 2019 já ninguém se está preocupado com nada se está tudo pronto ou não. Não é? É bom que se use este trágico exemplo e não se apague da memória, porque é o mínimo que a gente pode fazer por toda aquela gente que morreu. Pela floresta que ardeu também, não é? Mas isso nós vamos mais cedo ou mais tarde recuperar. A vida das pessoas não a conseguimos recuperar, e o mínimo que devemos fazer é não deixar repetir aquelas situações, e acho que este ano as coisas estão minimamente, ou estamos preparados para. Mas depois esperamos que não aconteça. Ana, bem, eu acho que nós já há muitos anos falamos nas alterações climatéricas. Lembro-me de andar na escola e isso ser um assunto debatido. Assim como a questão, de facto, dos terremotos e da necessidade de preparar as pessoas para isso. Agora, eu não sinto que Portugal está a percorrer o caminho que deveria percorrer nestas áreas, porque, infelizmente, em Portugal há o mau costume de só fazer depois do problema nos bater à porta. De facto, não conseguimos salvaguardar as pessoas, não conseguimos salvaguardar o interesse das populações, dos territórios, dos bens. Portanto, infelizmente, é lamentável que tenha que vir a desgraça para que de facto se atue. Lembrar aqui que uma daquilo que tem vindo a ser dito é que a população não estava sensibilizada, nem estava preparada, mas o Pinhal de Leiria, que também ardeu, demonstra que não é só as pessoas que não estão preparadas, o Estado também não estava preparado. Portanto, eu acho que Portugal tem que, de facto, primeiro fazer um estudo, aliás, estudos já existem, mas se sentir que necessidade, faça um estudo sério e credível sobre as alterações climatéricas, e deve-se preparar para isso, deve-se realmente preparar. Dizer ainda que
nós apresentámos, ao nível do PSD, apresentou aqui um conjunto de propostas que não foram colhidas, lamentavelmente. Apenas uma foi colhida, apenas uma foi colhida pelo Parlamento e que diz respeito às medidas de combate à erosão das encostas na decorrência dos incêndios. Uma outra também foi colhida, mas apenas numa parte da proposta que dizia respeito aos apoios à reflorestação e às espécies de reflorestação das espécies de crescimento lento, portanto, isto não é a resolução que saiu do Conselho de Ministros, não é de todo uma resolução que tenha tido aqui a mão do PSD, apesar de terem aplicado algumas medidas que foram propostas por nós, apesar do PS puxar a si a apresentação de algumas medidas que tínhamos sido nós a apresentar, mas isso eu também não vou entrar por aí. O que eu espero é que a origem da proposta não tem relevância em outubro deste ano não estejamos novamente a prestar o apoio às populações, não estejamos a fazer contas sobre os danos que foram causados, e chamar aqui uma atenção que, de facto, quem está no poder tem que ser responsabilizado. E isso eu não consigo entender. Só mesmo em Portugal é que isto acontece, porque no outro país qualquer da Europa, uma tragédia destas rolavam muitas cabeças. Portanto, aqui as coisas acontecem e passa-se a mão pelas costas e pronto. E é assim. Noutro país qualquer da União Europeia, por situações muito menos graves do que as que aconteceram em Portugal, onde arderam mais de 500 mil hectares e onde houve mais de 100 mortes, noutro país qualquer tinha havido uma grande responsabilização por parte até as próprias pessoas, a população iria querer que de facto houvesse consequências a nível do governo. Em Portugal as coisas parece que passam um bocadinho impunes e sem grandes consequências, mas houve aqui de facto, não posso deixar de dizer que houve também um trabalho que foi apresentado e que foi feito, e agora vamos ver se de facto a estratégia da diretiva única que saiu, se vai ter ou não frutos. Quem ouvir a Ana Paula até acha que a Ministra da Administração Interna é mesmo hoje que era há um ano atrás, não é? Ou que o Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil é o mesmo, ou que o Comandante Nacional é o mesmo. Sim, também lembrar aqui, ainda bem que me recorda, porque eu esqueci-me de dizer que ainda relativamente há pouco tempo saiu o Comandante da Proteção Civil e não houve aqui nenhum esclarecimento porque é que em maio há uma saída inesperada do Comandante e ninguém explica, não acontece nada, provavelmente não estaria de acordo com algumas medidas tomadas. Que já venho para os debates com o registro preparado para o Rui. Não, é porque nós ainda hoje... Mas eu não me chamo Rui, chamo Ana. Mas, entretanto, o senhor general, sim, que se demitiu, de comandante nacional, invocou razões de ordem pessoal. E a gente, há outras, com toda a certeza que haverá outras, que não são as razões de ordem pessoal, hão de ser exatamente da mesma dimensão das razões que levaram à demissão do irrevogável Ministro Paulo Portas, que entretanto ninguém sabe porque é que ele se demitiu. Há sempre outra qualquer razão. Agora, isso não é motivo para nós nos prendermos ou pormos em causa o dispositivo. As propostas que falou, por isso é que eu estava a dizer que sabe quem é que as escreveu, porque a Comissão Independente até foi proposta pelo PSD. E o Primeiro-Ministro tem o cuidado de dizer sempre isso que fala. Sempre que falou, agora já fala-se menos sobre a Comissão Independente, até porque, entretanto, as propostas, o relatório e as propostas que vinham no relatório já estão todas transpostas para a lei, fala-se menos nisso, mas o Primeiro-Ministro teve sempre o cuidado de dizer da Comissão Independente proposta pelo PSD, que elaborou um relatório sobre
quer o Pedrógão, quer sobre os outros acontecimentos a seguir, da qual resultaram um conjunto de propostas que estão hoje todas vertidas em lei. Sim, todas elas, não é uma questão do PS ou do PSD. O próprio relatório menciona que teve por base os relatórios independentes que foram apresentados. Sim, portanto, não é? Agora, se é mais de 30 propostas que o PSD fez, só aceitou uma ou duas ou três, até porque algumas delas, como também com certeza bem sabe, isto depois já muda ali uma vírgula, que é mais outra coisa qualquer. Há sempre uma carga ideológica à volta disto, porque ela existe, efetivamente, e daí não resulta mal nenhum. Não há mal nenhum que sim, mas, por exemplo, a unidade militar de urgência que se tinha proposto, que poderia ser aqui eu já um instrumento, não na é? minha experiência de vida pública, já passei pelos então, agora extintos, governos civis, e tinha a temática, o setor da proteção civil, era adjunto da senhora governadora, e era uma dos assuntos que tinha era a proteção civil e a questão da defesa. O problema das questões das Forças Armadas Portuguesas é que as Forças Armadas Portuguesas têm uma missão, que é uma missão constitucional. E aquilo que na altura alguns dos generais com quem tivemos a oportunidade de falar nos diziam é: mudem a Constituição e a gente faz outra coisa qualquer. Agora, o nosso papel não é esse que nos querem dar, e por isso é que tem havido ao longo dos anos um conjunto de resistência. Agora, depois daquilo que aconteceu o ano passado, não havia nenhum general que fosse capaz de dizer não é esta não é a nossa missão. Mas nós, eventualmente, vamos ter que equacionar isto não só na ótica nacional, e aí os parceiros à esquerda já não servem. Temos que nos entender. Temos que nos entender com o PSD, porque são matérias que envolvem a NATO e envolvem a União Europeia. Porque eu não sei se faz sentido Portugal continuar a manter este esforço militar só com o objetivo militar. Não é? E aí, através da Força Conjunta Europeia, através da NATO, mas isto agora são tudo discussões muito difíceis de ter, porque com o Trump a dizer uma coisa cada dia e uma coisa diferente cada dia, é difícil de nós imaginarmos o que é um sistema de defesa europeu conjunto que envolva a NATO, como é óbvio, porque é impossível não envolver a NATO. É? Mas essa é uma discussão que para médio e longo prazo. Mas a alteração agora, de um momento para o outro, daquilo que é a missão das Forças Armadas Portuguesas para uma ótica só de proteção civil, é qualquer coisa que a máquina militar vê com muita resistência. Mas não seria só... É um assunto que terá que ser efetivamente abordado mais para a frente, não é? Bom. Não, tem que ser, não é? Até pela eficácia que os nossos vizinhos nos demonstram com... Exatamente. A Espanha tem esse sistema e funciona muito bem. Estaremos nós disponíveis para o esforço financeiro que aquilo obriga? Há um grau de preparação dos nossos vizinhos espanhóis que resultam de duas coisas que nós, felizmente, ou infelizmente, já nem sei o que diga, não tivemos. Foi a Guerra Civil, que destruiu praticamente o país e os obrigou a reconstruir. E foi uma força terrorista que manteve os sistemas de segurança e da proteção civil sempre no ativo e sempre numa ótica de agirem e não de reagirem aos acontecimentos. Ou seja, os espanhóis estiveram sempre preparados para qualquer coisa que pudesse acontecer. E nós não tivemos isso, não tivemos, felizmente, uma guerra civil. Nem tivemos, quer dizer, tivemos lá umas bombas a seguir ao 25 de Abril, bomba aqui, bomba ali, mas não foi uma coisa propriamente que se possa dizer, classificar da mesma forma como se classifica a ETA, não é? E isto leva, como é óbvio, a que haja no ano 2017, que estamos a falar da intervenção do ano passado, haja diferenças objetivas na capacidade de agir. Coisas tão básicas, é só uma questão financeira, que é... Não havia um elemento espanhol que tivesse no teatro de operações que não tivesse um rádio para comunicar. Os nossos bombeiros não têm. Pois. Não é? Agora, estamos disponíveis para esse investimento? Temos que estar. Enquanto vamos terminar esta primeira parte do Checkmate, porque ainda há mais um tema muito rapidamente para falarmos na segunda parte.
Está bem, não sei se pode ser. Eu queria só deixar mais um toque, é um minuto muito breve, é só dizer que aquilo que me preocupa é de facto as famílias que de facto têm alguma dificuldade financeira e agora têm que aqui conseguir cumprir a legislação. Essa é uma preocupação que devia ao Estado preocupar, mas pode ser que um dia ainda pense nisso e que não prejudique ainda mais as populações que já estão afetadas com os incêndios. Terminamos então assim esta primeira parte do Checkmate e já regressamos após compromissos publicitários. Regressamos então para a segunda parte do Checkmate. Recordar que estamos a fazer uma análise à atualidade a nível nacional e já tínhamos terminado, aliás, o tema dos incêndios proposto pelo Nuno. Vamos agora avançar para outra questão que tem a ver com o encerramento de vários balcões anunciado pela Administração da Caixa Geral de Depósitos, que é um assunto que também tem vindo a ser falado ultimamente, também nomeadamente no Conselho de Vila Franca, onde está previsto o encerramento da Caixa em Alhandra, também no Carregado. São alguns dos encerramentos que estão previstos. Eu pedi à Ana Paula que fizesse um comentário relativamente a isto e que, se o Governo tem responsabilidades nesta matéria, enfim, que faça uma análise também a estes anunciados encerramentos por parte da Caixa. Bem, a Caixa Geral é de facto o tema dominante da atualidade. Ainda agora, na última sessão da Assembleia de Freguesia, da Junta de Freguesia da Póvoa de Santiria e Forte da Casa, obviamente as forças políticas não deixaram em claro este tema. É de repudiar, eu diria, se calhar poderia utilizar esta expressão, é de repudiar a forma como o Governo tem vindo a lidar com esta situação. Estamos a falar de vários balcões que são encerrados, estamos a falar de famílias que também ficam prejudicadas, famílias que vão para o desemprego, e falar também nos portugueses que utilizam os serviços, ou deveriam, quereriam utilizar e agora sentem-se impedidos desse uso, sobretudo as pessoas mais velhas. Acho que devemos nos preocupar com, de facto, as pessoas que têm mais dificuldades de mobilidade, que utilizavam no regime de proximidade estes balcões e agora vêm-se confrontados com este problema que o Governo também não resolve, não é? Não está a resolver. E pensarmos nós que o dinheiro que tem vindo a ser investido nos diferentes balcões, no setor bancário, e depois estas as consequências, é de estranhar, é de estranhar. Eu gostava ainda de referir que na Forte da Casa o balcão da Caixa Geral encerrou em 2015. E, aliás, no Forte da Casa foram encerrados, ainda recentemente encerrou o balcão do Milénio e encerrou o balcão do BES. Portanto, as populações estão esvaziadas dos serviços bancários, não existe aqui uma alternativa. E, mais uma vez, toco na questão da descentralização, porque era, de facto, é uma responsabilidade do Estado e, através até da Caixa Geral de Depósitos, poderia aqui dotar as várias regiões com estes serviços e, ao invés disso, faz exatamente o oposto, o que não contraria a política defendida por eles próprios. Nuno, relativamente a estes encerramentos... Eu não sei se este é o melhor argumento para usar que o Governo contraria, até porque, aquilo que eu me apercebo, a estratégia é a manutenção de um balcão da Caixa Geral de Depósitos por conselho. Por isso é que eu não acho que esse seja o melhor argumento, sendo que não faz sentido nenhum o encerramento de balcões, nomeadamente de entidades públicas, ainda que tenham... obviamente a Caixa Geral de Depósitos não depende de nenhum decreto do Governo. O Governo não decreta e a Caixa Geral está a executar, não é? Isso não é esse o modelo de negócio da Caixa Geral, mas nós não podemos, e efetivamente aqui concordamos, nós não podemos ter o Governo e os governos locais a defenderem uma coisa, é trabalharem nesse sentido. Só para dar o exemplo, foram mantidas, salvo erro, 211 escolas abertas com menos de 21 alunos, quando a lei diz que essas salas devem ser encerradas, e na maior parte dos casos isso corresponde a encerramento da escola. E esse é um esforço que é feito
Nós não podemos ter o Presidente da República, e vou agora aqui, volto outra vez à mesma expressão, a falar dos portugueses esquecidos, e depois ter a Caixa Geral de Depósitos, o CTT, só para falar de duas que têm utilidade e serviço público, para depois passar para os BPIs, para os BCPs, aquilo tudo, a encerrarem, já não no interior do país. O Forte da Casa não é propriamente um local desertificado, não é? Estamos a falar de umas dezenas de milhares de pessoas que ocupam este território, ou aquilo que está a acontecer também em Samora, que é a maior cidade do sul do distrito de Santarém, com encerramento, que já não é só lá na aldeia, não vou usar a expressão de forma depreciativa, o nosso sítio, pelo menos para mim é assim, é a nossa aldeia, mas já não é na aldeia que tem 200 ou 300 pessoas, ou 400, ou 500, ou 1000, ou 5.000 que eles estão a encerrar, já é em sítios com, Samora tem mais de 20.000 habitantes. E estamos em entidades bancárias a encerrarem os balcões. Se o Estado tem esta obrigação, que nos é, digamos, ditada pela intervenção do Presidente da República, que nós não nos podemos esquecer do interior do país, não nos podemos esquecer das pessoas do interior do país, e depois é o próprio Estado, de forma direta ou indireta, que contribui para isso, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Ao menos estamos aí de acordo. Absolutamente nenhum. E aqui, vou já dizer outra em que estamos de acordo. Eu, há bocado, dizia com algum grau de satisfação, mas cujo resultado ainda é uma frustração, que tínhamos em 2017 aumentado a despesa e o investimento na saúde em 350 milhões. 350 milhões. Ao pé daquilo que já enfiámos na banca, é uma brincadeira de meninos. É uma brincadeira de meninos. Estamos a falar já de contas assim, só de repente a gente nos lembrar de BPNs e BES e novos bancos e caixas e Montepis, não sei quanto, mais de 30 mil milhões de euros. Quer dizer, é o mínimo que estas entidades podem fazer. É não desagregar o país de forma total. Até porque é possível hoje manter balcões abertos com o nível de recursos humanos reduzido. Eu percebo que eles tenham que reduzir alguma coisa, mas o esforço que foi pedido aos portugueses, que é pedido aos portugueses, para manter estas entidades em funcionamento, e obviamente não é só pelas entidades, é pelo todo o equilíbrio do sistema bancário português e europeu, não é só e o equilíbrio das regiões. Não é só o português, não é? Todo esse esforço tem que ter um mínimo de reconhecimento, mesmo que isso tenha um custo acrescido. Quer dizer, mas alguém eu percebo que lá os acionistas, mas faz alguma diferença o banco ter 200 milhões de lucro ou ter 199,99 de lucro, porque o resto é gasto na manutenção de um balcão. Não faz diferença absolutamente nenhuma. E a mensagem do Presidente da República não passou e a mensagem do Governo também não passa. Mas, efetivamente, um dia destes vai ter que passar. Porque, senão, quer dizer, do interior já foram quase todos. Já estamos no litoral. Qualquer dia não há forma, senão através dos espaços virtuais, que nos servem a nós servem-nos. Mas voltamos outra vez há pouco falámos sobre isso. O envelhecimento da população é qualquer coisa de preocupante. E as pessoas, certamente, as pessoas que se habituaram a confiar na pessoa que estava lá no balcão para o depósito do dinheiro, para o levantamento do dinheiro, de repente ficam sem isto. É mais um fator de desconforto das pessoas e as pessoas que estão desconfortáveis têm menos qualidade de vida. Não é esse o papel nem do Estado, nem destas entidades que prestam serviço público. Não sei como é que isto se combate, com toda a sinceridade, mas há que alterar qualquer coisa nesse sentido para estancar este encerramento de balcões só à custa, ou melhor, só como a justificação de redução de custos operacionais das entidades financeiras. Eu quase que arriscava, quer dizer, metam lá mais despesas de manutenção na conta, que já são tantas que a gente já nem sabemos muito bem o que é que eles andam, o que é que eles fazem na manutenção de contas. Há um anúncio na rádio, numa rádio,
que diz que a determinada altura a locutora diz, mas o que é que eles fazem? Varrem o cofre, sopram as notas, o que é que eles fazem para tanta despesa de manutenção das contas? Mas já é tanta, metam lá mais um euro, mas mantenham estes balcões abertos, porque isso pode não significar mais negócio para eles, mas significa mais conforto para as populações, nomeadamente para as populações mais envelhecidas. E se estivermos todos mais confortáveis, estamos todos melhor. Não é? Sobre isso não tenho dúvida. Eu gostava de dizer só apenas que vemos este aumento das despesas de manutenção de conta, e vemos também, que é aquilo que tenho chegado ao conhecimento, a má qualidade do serviço que é prestado por estes serviços. Cada vez tem menos recursos humanos. Pois, está bem, mas infelizmente aquilo que me chega ao conhecimento é que mesmo os balcões que estão em funcionamento ou não têm tinta para as pessoas usarem a caderneta, ou até às vezes as próprias infraestruturas bancárias da Caixa Geral não estão em condições. Portanto, é de estranhar todo este... Outro dos assuntos que também foi bastante falado esta semana e que, enfim, chocou as pessoas tem a ver com a separação de famílias nos centros de detenção da fronteira dos Estados Unidos-México, detenção para imigrantes clandestinos. Foi um assunto que chocou as pessoas. Não sei se quer fazer algum comentário, Ana, relativamente a esta situação. Sim, esta separação das famílias eu nem consigo encontrar um adjetivo que exprima todo este horror e aquilo que se faz às pessoas, só mesmo pessoas que não tenham sentido de justiça, de sentido de solidariedade, de sentido humanista, é que podem de facto separar crianças dos pais, separar famílias. Eu não consigo compreender, mais uma vez, há questões que para mim são muito sensíveis e esta é mais uma que eu não consigo compreender como é que até a própria comunidade internacional se mantém às vezes também tão calma quando estamos a falar de vidas humanas. Portanto, há valores que são mais altos e há valores que devem imperar, independentemente do local do mundo. Portanto, devemos todos estar sensíveis, atentos, de modo a combatar estas louquices que este ditador tem vindo a aplicar. Nuno. Pois, não há palavras para descrever aquilo que os Estados Unidos estão a fazer. Quer dizer, a história dos Estados Unidos é feita de gente do mundo inteiro, que ajudou a crescer aquele país, que ajudou a fazer aquele país aquilo que ele é hoje, ou melhor, aquilo que ele era ontem, porque aquilo que ele é hoje já ninguém percebe muito bem o que é aquilo. Mas nós vamos perdendo a capacidade de apontar o dedo ao Trump. Quer dizer, ontem foi o dia do refugiado, o Dia Internacional do Refugiado. A Hungria, que é um país na Europa, não é qualquer coisa de ir lá muito longe, na Europa, no dia do Internacional do Refugiado, aprovou a criminalização do apoio aos refugiados, que é uma coisa inacreditável. E nós estamos aqui, como é que é possível? Já não é a fronteira, isso é uma coisa absolutamente chocante. Eu ainda há bocado aqui, entre nós, dizia, não os queiram deixar entrar, eu acho mal, porque as políticas de imigração e das lógicas demográficas de equilíbrio do mundo têm que existir, não é? Mas que não os queiram deixar entrar, empurrem-nos todos para fora. Construa lá o muro, não é? Passa lá o muro e não entra ninguém. Agora, não entra, mas os adultos ficam desse lado e eu trago as crianças para cá. E depois meto as crianças todas num sítio, lá no meio de umas jaulas. E depois mostro os rapazes, mas não mostro as raparigas. Não é? E os bebés? Não há bebés? Quer dizer, todas estas questões que são levantadas na maior potência mundial, não é? Este mesmo homem, não é? Através dos seus spins, estava a tentar ser prémio Nobel da Paz, porque decidiu reunir-se com outro maluco, não é? Porque já não há forma de descrever isto entre dois homens ou duas crianças que estão a discutir quem é que tem o botão nuclear maior. Não é? E a propósito disto, os spins do Trump queriam passar a ideia que o prémio Nobel devia ser atribuído ao Trump. Quer dizer, e é isto que ele tem à porta. É isto que ele tem à porta dos Estados Unidos. A Europa tem que também, de uma vez por todas,
perceber o que é que quer. Porque se os Estados Unidos não têm problemas demográficos, nós temos na Europa. E se é assim que estamos a tratar os refugiados, não é? Se é haver um barco no Mediterrâneo e estarem os governos a discutir, eu não o quero receber, então recebe tu, não, então recebes tu, então recebe, quer dizer, menos, porque nós precisamos dessa gente. Não é só as pessoas que precisam da Europa para sobreviver, que é isso que estamos a falar, não estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar de gente que precisa de sair dos seus países de origem para sobreviverem. Não é? E a Europa precisa deles para sobreviver também, porque nós temos não é em Portugal ele tem o impacto que tem, e nós sentimos porque é aqui que estamos, mas a Europa precisa seguramente nas próximas 2 décadas de mais de 300 milhões de pessoas entre os que nascem e os que vêm para cá. Porque é para manter só isto equilibrado, já nem vou dizer para crescermos, é só para manter equilibrado. E temos que definir o que é que queremos. E isto nem podemos ser simpáticos com o Trump, nem com estas políticas de imigração dele, nem podemos ser simpáticos com tipos como é que ele se chama, agora falta-me o nome dele, o da Hungria, que é inadmissível. Quer dizer, e a Europa tem mecanismos para reagir a isto imediatamente, que é uma coisa muito simples, é fechar a torneira. Fecha a torneira. Enquanto eles mantiverem este tipo de políticas, a Europa não apoia nada. Senão como é que depois vamos estar a falar do Trump? É impossível, não é? Porque ele devolve-nos imediatamente o exemplo que nós temos ainda por cima no centro da Europa, mesmo no meio, não é? Bom, antes de terminarmos o checkmate, pedia também à Ana uma nota sobre a prestação da Seleção Nacional. Eu acho que estamos ótimos, não é? Não é que eu seja uma grande adepta do futebol, mas gosto de ver e tenho tentado sempre que possível acompanhar. E o que eu posso dizer é ainda bem que temos um Cristiano Ronaldo, sem sombra de dúvida, que é o nosso jogador que devemos nos muito orgulhar e que tem conseguido sempre fazer com que Portugal esteja na boca do mundo. Portanto, viva Portugal e viva Cristiano Ronaldo, sobretudo. Nuno, também para terminar. Uma nota muito breve sobre a paz que a seleção portuguesa veio trazer ao desporto nacional, nomeadamente ao futebol nacional, que andou aqui durante mais de um mês e continua, mas agora pelo menos a seleção veio-nos trazer essa paz e efetivamente continua a ser. Eu não tenho alcance de memória para mais do que isso. Lembro-me vagamente de coisas anteriores, mas aquilo que até foi um irmão nosso que nos trouxe essa paixão pela seleção, paixão pela bandeira, pelos símbolos nacionais, que efetivamente desde essa altura continua a ser um fator de união e de satisfação das pessoas. Aliás, basta passar por qualquer espaço público onde está a dar o jogo da seleção para se perceber que não há, ali é que estamos inteiros. É verdade. Estamos ali, estamos a vibrar e vibramos com quem está ao nosso lado sem outro tipo de Nota-se muito esse espírito de união, sem sombra de dúvida. E isso, efetivamente, juntando depois aos resultados e o facto de termos o Cristiano Ronaldo como o maior símbolo do futebol mundial de todos os tempos, com todo o respeito pelos Maradonas e pelos Eusébios e pelos Messis e isso tudo, quer dizer, não há outro como Cristiano. Isso é um motivo de muita satisfação e felizmente que aconteceu. E agora, como bom benfiquista, permita-me só que não haja ali nos nossos vizinhos lá mais abaixo, uma vez que estamos aqui perto vamos lhe chamar para ver o Atlético para não fazer mais publicidade. Já hoje de fazer publicidades Também já não é. Também já não é, mas assim pelo menos não faço nenhuma publicidade, que ao menos é aquilo que amanhã, domingo, que esteja igualmente inteiro como está hoje. Muito bem. Terminamos então assim a edição deste sábado do Checkmate. Recordo que já de seguida podem acompanhar o programa através do canal do YouTube da Rádio Íris. Também por volta do meio-dia vai estar disponível no canal 258 da MEL. Agradecer também mais uma vez a presença, a estreia da Ana Paula Bayer pelo PSD e ao Nuno Mário Antão pelo PS, por terem estado presentes aqui no Checkmate. Referir também que pode sempre enviar questões e sugestões através da página de Facebook do Checkmate e o programa regressa para a semana. Vamos estar no Conselho de Salvaterra de Magos. Bom dia.